Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, estamos no dia 3 de agosto, é dia que vai sair a Selic. Entretanto, já que não saiu ainda, vamos tratar de outros assuntos que, a meu ver, são mais importantes, porque a decisão sobre a taxa de juros no Brasil se baseia em arbítrios humanos e aí não dá para projetar nada, dá para adivinhar o que está pensando o pessoal do Banco Central, que sempre se baseia ou frequentemente se baseia, a meu ver, de maneira equivocada, no Boletim Focus, que carrega predominantemente as previsões dos analistas de plantão do setor financeiro do país. E eles têm interesse em juros altos, então eles preveem uma inflação mais elevada que o normal, se não para 2022, para 2023, e um PIB também cada vez menor, se não para 2022, para 2023. É isso, eles estão vendo que a inflação está caindo sim, então já jogam previsões para o ano que vem para manter juros altos, assim como eles preveem uma atividade econômica mais baixa do que a real, para incentivar quem tem dinheiro não aplicar no setor produtivo e sim no setor financeiro, que é o deles. Então, essa é a minha avaliação, me convençam que eu estou errado, e se alguém tiver contra-argumentos plausíveis ao que eu falei, eu vou aceitar o meu equívoco e vou dar uma palmatória, mas por enquanto ninguém me convenceu do contrário. Então, gente, hoje nós vamos tratar não de juros, não de Selic, mas de produção industrial. O que aconteceu segundo o IBGE? O dado que eles divulgaram mostra que as fábricas brasileiras produziram 0,49% a menos agora em junho ou junho passado do que em relação a junho de 2021. E aí eu estava prevendo, ou estava imaginando que teria uma alta, porque pelas análises gráficas que eu fiz, é o momento da produção industrial crescer e eu imaginava que ia aumentar a produção entre 0,5% e 1% e cair 0,5%. Por que aconteceu isso? Em primeiro lugar, como está mostrando no gráfico aqui, em junho do ano passado, que é a nossa base comparativa, a produção industrial brasileira ela tinha tido ainda sob o efeito da recuperação da pandemia uma alta de 12,12%. Esse ponto falhou na minha análise, realmente eu estava meio cansado em função da viagem de volta de São Paulo para Porto Alegre, não me apercebi disso. Então, essa alta de junho do ano passado, onde as fábricas ainda estavam bombando acima do nível esperado por conta de um consumo reprimido ainda existente naquele momento, prejudicou sim o resultado de junho desse ano. Normal, isso não é grande surpresa, mas eu me ressinto um pouco sim, porque eu poderia ter feito uma análise um pouco mais detalhada, mais meticulosa para entregar um produto de maior qualidade para quem me assiste aqui. Mas me desculpe então, mas o fato que a indústria caiu exatamente 0,49% e essa queda tem muito a ver também com a queda da produção das indústrias extrativas minerais. São aquelas que pegam minério, por exemplo, ferro, que exportam muito para a China, e a atividade dessas empresas, dessas mineradoras, caiu muito, até em função do que eu falei. A China, em junho, estava em pleno combate à Covid, na tolerância zero deles, a política que eles adotam, fechando vários locais importantes que consomem esses minerais brasileiros, e isso provocou, sim, uma desaceleração da produção nesse setor, que é muito importante no contexto total da indústria do nosso país. Sem a extrativa mineral, a chamada indústria de transformação, que pega um produto para transformar em outro produto, como, por exemplo, pegar algumas chapas de metal e transformar em motor, transformar num carro, esse grupo, que é o principal, que realmente mostra o dinamismo da economia brasileira, registrou até um crescimento de 0,16% em relação a junho do ano passado, o que é um número muito baixo, para não dizer medíocre. E por que eu estou falando medíocre? Aí eu vou cair de laço em cima da indústria brasileira. Nós podemos observar agora a segunda ilustração que eu mostro aqui na minha frente, que no longo prazo, nem vou falar longo prazo, aqui eu mostro médio prazo de 2017 para cá, as fábricas do Brasil vêm oscilando entre períodos de crescimento e queda, mas não saindo de um mesmo patamar. Nós podemos ver até que, nesse momento, lá no final do gráfico, apesar da pequena queda que nós observamos agora em junho, a tendência é de alta. Então,
julho, agosto, setembro e outubro, muito provavelmente, para não dizer seguramente, a produção industrial vai crescer. Mas eu estou analisando uma outra coisa agora, gente. Não é nada de conjuntura, e sim da história econômica da indústria brasileira. Eu, durante muitos anos da minha vida, trabalhei com assessoria econômica ao setor industrial e sempre tinha uma crítica muito contundente. As indústrias brasileiras, elas sempre buscaram, a grande parte delas, existem luzes iluminadas que não pensam assim no campo do empresariado industrial do Brasil, mas normalmente eles buscam o protecionismo, buscam se proteger do mercado externo através de subsídios, através de elevadas alíquotas de imposto de importação. E nós sabemos pela experiência que as indústrias que se desenvolveram no mundo, elas conseguiram esse intento como? Competindo, sem reserva de mercado, buscando produzir mais, melhor e ao menor custo. E isso historicamente faltou para as fábricas, para a indústria brasileira, desde os anos 70. Estou botando aí mais de meio século de história em jogo, gente. Se o Brasil hoje está crescendo, é em função da sua base produtiva do agronegócio, que evidentemente alavanca todo o resto das cadeias produtivas nacionais, com exceção da indústria, que está estagnada há muitos e muitos anos. Então, isso beneficia o setor de serviços, por exemplo. Parabéns, então, ao agronegócio, que se desenvolveu, sem dúvida nenhuma, a partir do início desse século, mas é fundamental, gente, que um país como o Brasil tenha um efetivo desenvolvimento industrial, não uma estagnação. E aí pode-se jogar culpa para tudo que é lado. Eu vou lembrar uma coisa: só de agricultura um país como o Brasil não vive. O maior produtor de alimentos do mundo são os Estados Unidos, mas o agronegócio lá corresponde a 1,5% ou menos do PIB daquele país. Eles pegam esse produto, industrializam, aí sim agregam valor e comercializam. Até a França, que tem uma agricultura também forte, mas é notabilizada pelo quê? Indústria da moda e indústria mecânica. Mas eu vou falar da indústria da moda. Vocês sabiam que a alta costura, que tornou a França famosa em todo o mundo como uma expressão de moda, de cultura, ela corresponde a menos de 2% do PIB de toda a indústria têxtil e do vestuário? Sim, tem aqueles gênios da alta costura que produzem, criam as tendências. Por trás deles existe um processo enorme de agregação de valor, o que também deveria existir por trás do nosso agronegócio, mas não existe. Assim como outras frentes industriais aqui do Brasil que poderiam e deveriam estar muito mais avançadas e não estão em relação ao mundo. Sim, progressos são feitos, mas, de uma maneira geral, o mundo na indústria ainda vem progredindo, vem evoluindo de uma maneira muito mais acelerada que o Brasil, e isso aí pode ter vários culpados. Eu já puxei a orelha da mentalidade dos industriais antigos do Brasil, também dá para puxar a orelha da política cambial brasileira nas últimas décadas, especialmente a partir do Plano Real, que, para manter a inflação sob controle, fez com que se tornasse mais barato importar produtos, e isso evidentemente penalizou a indústria nacional. Mas não é só isso, pessoal, tem muito mais coisas. Nós podemos falar, pelo campo público, de uma estrutura tributária completamente maluca, onde um produto sai, em média, da indústria com um custo tributário de 40%. Podem ver os dados da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que devem corroborar, devem confirmar o que eu estou dizendo. Mas tem mais coisa, gente. Olha o nosso processo educacional. Nós temos algumas escolas de engenharia muito boas aqui, mas essas escolas, na sua maioria, estão tecnologicamente defasadas. E uma outra coisa que é fundamental: nós separamos aqui a ideia do formulador tecnológico da gestão. E se nós não juntarmos isso, nós vamos continuar tendo problemas. Então eu vou dizer, qualquer escola em que se aprenda alguma coisa em termos industrial, seja engenharia, seja área técnica para desenvolver novos produtos, tem que ter sim conceitos básicos de gestão empresarial para essa pessoa imaginar que o que ela está fazendo pode gerar produto, pode gerar mercado e pode gerar riqueza. É assim que se constrói uma indústria forte no país.
liberdade para empreender, sem burocracia, sem impostos elevados, mas também, por outro lado, uma elevadíssima dose de desenvolvimento tecnológico, seja via laboratórios com ciência pura, ciência aplicada, tanto nas universidades, e aí até eu considero apoio público, investimento público nesse setor, mas de maneira criteriosa. Nós temos que gerar produto e não cultura a partir desse investimento. Cultura é uma outra seara. E também o que a Coreia do Sul fez e se notabilizou com isso, sim, apoiar o risco empresarial. Tem muito banco de desenvolvimento pegando recursos do BNDES para inovação, mas eles exigem garantias reais enormes e irreais. Tipo, eu vou fazer um investimento num novo produto, eu vou ter que garantir desse empréstimo 150% de patrimônio para conseguir o dinheiro. Olha, quem tem 150% de patrimônio a mais do que está pedindo emprestado, não pede emprestado, pega esse patrimônio, vende e investe no que acredita. Então, gente, temos que mudar nossos hábitos, temos que mudar a nossa aversão ao risco no setor produtivo, especialmente para essas empresas que agora estão se chamando de startups. Mas eu não estou falando daquelas startups que resolvem problemas pontuais. Eu me refiro, sim, àquelas pessoas que têm ideias que podem gerar produtos inovadores. Esses produtos ou serviços até, eles tenham capacidade de inundar o mercado mundial e gerar isso em riqueza. Vale a pena, sim, investir em milhares desses tipos de ideia, mesmo que a gente saiba que de 1000, uma dá certo, mas essa uma que dá certo compensa todas as outras que dão errados se virar realmente um produto global. Então, gente, vamos recapitular. Se nós queremos ter uma indústria forte, sim, tributos baixos, burocracia baixa, o que eu me esqueci, uma logística eficiente para escoar produtos, não só dentro do Brasil, mas fora do país também, e acima de tudo, qualificação. Qualificação técnica, qualificação de gestão, qualificação de marketing para vender os produtos do nosso país lá fora, que isso é muito fraco aqui no Brasil ainda, e apoio a pessoas que realmente têm a capacidade inventiva de fazer uma disrupção, como se fala modernamente, fazer coisas novas, inovar, surpreender. É assim que se constrói uma estrutura econômica mais forte, mais robusta e que pode fazer com que o nosso país realmente enriqueça. E, gente, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apesar do desempenho da indústria não ter sido muito bom, não ia ser mesmo, nós sim temos problemas estruturais e eu apontei algumas ideias de caminhos para se resolver. Não é uma coisa simples, mas é uma caminhada obrigatória se nós queremos um país melhor no futuro. Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, especialmente aqueles que assistiram até o final. Não se esqueçam, botão no like, compartilhe esse vídeo com essa rede de contatos, evidentemente, se aprovaram o que eu falei, e se inscrevam aqui no nosso canal, que logo, logo nós estamos chegando a um patamar que vai viabilizar uma série de novidades bastante boas aqui no Fora de Curva. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, até breve, um forte abraço em cada um de vocês, tchau!